Queridos irmãos e irmãs, celebramos nosso glorioso padroeiro, São Sebastião, que não só retoma a nossa história como cidade, mas faz lembrar que a vivência da fé deve ser vivida de alguma forma ou de algum modo um certo heroísmo. Os mártires, todos eles, os de primeira hora, mas também os de agora, são aqueles que nos lembram que para viver a fé, verdadeiramente, não só dizer que tem fé, como muito se faz hoje, mas viver a fé, é necessária fortaleza, que é obra do Espírito, é necessária coragem, que é consentimento humano, e é perseverança, que é o fruto dos dois, da fortaleza e da coragem. Quem tem fortaleza e coragem persevera, não se abate com as coisas tão facilmente. E certamente São Sebastião, olhando, ele é um dos mártires romanos mais importantes. Amanhã celebraremos, a verdade é porque precisa se entender o calendário litúrgico como um todo, mas amanhã celebraremos uma mártir romana também muito importante, que é pouco conhecida em alguns lugares, mas em Roma ela é muito importante, e mesmo muitas igrejas antigas têm a imagem dela, porque ela foi, em certo sentido, considerada padroeira dos mártires romanos, que foi Santa Inês. Aqui a gente tem uma paróquia até perto, mas Santa Inês, que é representada por um cordeirinho, porque Inês em latim é Ains, que é a mesma coisa que cordeiro. Mas ela e São Sebastião, inclusive na Praça Navona, em Roma, ao lado da Embaixada do Brasil, está a igreja de Santa Inês, onde está o seu crânio, um relicário, e onde tem uma estátua muito bonita também de São Sebastião. Porque os dois andam muito juntos, liturgicamente e em alguns aspectos históricos. Mas lembrar os mártires, todos, é de fato lembrar que o cristão de todos os tempos, o católico de todos os tempos, tem que ser iluminado pela coragem e pela fortaleza. Repito, é dom do Espírito a fortaleza, e talvez nós pensamos pouco isso. E nós que viemos de um país de origem católica, que não é dado a conflitos, graças a Deus, mas nós tenhamos, em muitos aspectos, uma certa propensão à falta de fortaleza do ponto de vista da fé, porque é necessário implorar a Deus o espírito de fortaleza para conseguir resistir às tentações e às adversidades. As tentações vêm do maligno, do diabo, mas as adversidades vêm da vida. Quem tem vida tem problema, só não tem problema quem já morreu. E graças a Deus todos aqui estamos vivos. Ou seja, todo mundo tem problema, ninguém tem um problema a mais a menos. Nós que somos cariocas da gema, né, somos acostumados a levar flechada, igual São Sebastião, né? Mas com a mesma resiliência devemos ser capazes de levantar, ser cuidado e seguir. Se vocês conhecem bem a história de São Sebastião, sabem que ele não morreu a flechada, né? Ele levou as flechadas, foi cuidado por Santa Irene, que é uma outra santa romana, que era uma mulher com muitos recursos, cuidou, e não bastasse ele já ter sofrido esse primeiro martírio, ele retoma o caminho e vai novamente dar testemunho de Cristo. Aparentemente uma grande loucura. Poderia ele não é de origem de Roma, ele é milanês, né, de Milão, mas ele fazia parte do alto escalão do imperador romano, da guarda pretoriana, que não era um soldadinho não. E é verdade que no princípio da igreja, muitos de Roma, inclusive do império, desde senadores até soldados, em vários escalões do exército romano,
converteram-se ao cristianismo, dentre eles São Sebastião e tem outros mais. Mas o fato é que este homem valoroso, por preferir ser soldado de Cristo a ser soldado do imperador, não fez por insubordinação ou por revolução, mas fez por fé. E essa fé que ilumina é de fato por obra do Espírito Santo, que ilumina, que guia e dá fortaleza a São Sebastião para que tenha coragem. Coragem não é ausência de medo, mas coragem é fruto da fortaleza, porque nos move para além do medo. Nós às vezes pensamos que a coragem, não, eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu tenho medo. Mas medo é uma situação existencial, todo mundo tem medo. Todo mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo teve medo. E é um fato. Agora, o modo como nós passamos pelo medo ou paramos no medo é fruto e obra do Espírito ou não. Por isso, meus irmãos e irmãs, celebrar São Sebastião faz lembrar que a gente precisa pedir a fortaleza da fé. Na iconografia cristã, a fortaleza sempre foi representada por uma torre. Se você olhar em igrejas mais antigas, mais ornadas, a virtude da fortaleza é representada por uma torre quase intransponível, uma torre que deixa em segurança. A torre também é bombardeada e pode ser abalada, mas ela não cai com facilidade. Essa é a imagem da fortaleza cristã, porque é por obra do Espírito. Ter a fortaleza não significa que a gente passa pelo mundo sem sentir nada. Não, a gente não. Eu tenho a fortaleza do Espírito. Eu passo, como diz aí um canto protestante, né? Que o pessoal canta por aí. Passo pela provação dando glória a Deus. Não? Como se não tivesse, não estou sentindo nada. Quem não sente nada morreu já, né? Mas o fato é que diante dessas tantas circunstâncias e dificuldades, umas impostas pela vida, outras impostas pelas tentações, nós, meus irmãos e irmãs, que vivemos a fé, devemos pedir de nosso padroeiro, São Sebastião, a fortaleza e a coragem para ter perseverança. É uma equação, né? Talvez muito simples de ser imaginada, mas para ser concretizada é mais valorosa. São Sebastião é nosso padroeiro porque desde que a cidade do Rio de Janeiro foi fundada, e foi fundada com este nome, por vários motivos. Vocês sabem que existia a lenda de que São Sebastião lutou contra os franceses, e o rei de Portugal, quando a cidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1500, há mais de 450 anos, 1458 anos por volta, era um rei chamado Dom Sebastião, e por isso também essa cidade foi fundada por causa desse nome. Vocês sabem que as relíquias, as fundações da cidade estão dentro de uma igreja católica, a igreja dos Capuchinhos. Está lá o marco português da fundação da cidade, e também o fundador da cidade, Estácio de Sá, que estavam na primeira catedral do Rio de Janeiro, no Morro do Castelo, que foi destruído para ser construído o que a gente chama de castelo hoje, que é aquele prédio horroroso. E lá existia um morro onde estava o colégio jesuíta, a primeira catedral, o seminário, São José, o palácio do bispo, tudo era feito lá, na reforma de Pereira Passos. Mas o fato, ao olhar nossa cidade e olhar São Sebastião, nós olhamos os santos com uma certa identificação, não de forma supersticiosa, mas com identificação. Eu brinquei São Sebastião tem muita coisa de carioca por aqui, seja pelo samba, que é o seu hino, seja por causa das flechadas que a gente leva, e a gente ainda levanta e continua. A capacidade de resiliência
do povo carioca é bastante grande, e não é um discurso político, é um discurso real. É só olhar, se você anda pela nossa cidade, você vê isso. E nós, católicos, ao olhar católicos e cariocas, devemos olhar o nosso padroeiro e nos identificar com ele. A devoção a um padroeiro é um trabalho de identificação. Eu vejo sinais de semelhança quando encontro ele, não porque eu já seja santo, isso também deveria, mas porque eu devo ter a fortaleza, porque eu devo ter a coragem para alcançar a perseverança deste homem, em qualquer circunstância da vida. Veja, o mais bonito da vida de São Sebastião é depois das flechas, ao meu ver. Ele, é Santo Ambrósio que escreve muito sobre ele, o grande Santo Ambrósio, que é capaz de se levantar e voltar para dar testemunho. Talvez a maioria de nós, diante da rejeição e das flechas que a gente receba dos outros, e a gente recebe, não é? Tem dia que a gente recebe flechado de todos os lados, e de diversas pessoas diferentes. A gente ser capaz de levantar e continuar a testemunhar. A igreja o Papa Francisco diz que é o pão cotidiano, a perseguição é o pão cotidiano da igreja. Veja, nós, nas diversas realidades mais difíceis, as mais difíceis que a gente vive, é necessário dar testemunho nelas, e ao levantar e dar testemunho de perseverança, é como o testemunho de São Sebastião, que depois das flechadas, se levanta, curado por Santa Irene, e volta para dar testemunho diante do imperador. Depois morre, é verdade, mas essa é a vida. Se não faz sentido morrer por Cristo, não faz sentido viver por nada. Essa é a verdade cristã. Se não faz sentido morrer por Jesus Cristo, não faz sentido viver por nada. Dessa maneira, nós olhamos o testemunho de nosso padroeiro e pedimos, como a oração de coleta, a oração inicial de hoje, dizendo: dai-nos, Senhor, o espírito de fortaleza, para podermos, instruídos pelo glorioso exemplo de São Sebastião, obedecer mais a vós do que aos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.